Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Você se entregue para o Senhor nessa adoração, entenda o propósito de Deus dessa canção. Mas já quero orar para o Eduardo, porque na sequência ele já vai subir ali para o púlpito e vai ministrar a palavra que Deus colocou no coração dele, para abençoar as nossas vidas. Amém? Estenda sua mão para cá e esteja abençoando o homem de Deus que vai ser bênção na sua vida essa noite. Amém? Deus, nós colocamos a vida do evangelista Eduardo na tua presença, assim como ele já está, Senhor, porque tenho a certeza que o coração dele já está cheio do teu Espírito, a boca dele, ó Deus, já tem a tua palavra revelada no coração, para falar do Senhor às nossas vidas essa noite, e em nome de Jesus, ó Deus, eu creio que os céus do Senhor já está aberto sobre esse lugar. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor virá com poder, com a unção nova sobre a vida dele, com um novo nível de autoridade, ó Deus, e quando ele abrir a boca para ministrar aqui, ó Pai, o Senhor se revelará a nós de uma maneira especial, o Senhor se revelará a nós através da tua palavra, através da tua unção ministrada na vida do Eduardo, e eu quero te pedir, guarda a sua vida, guarda a vida da tua esposa, do teu filho, a tua casa, e em nome de Jesus, que ele seja o canal, o fluir da tua presença para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Você não está sozinho, Deus está aqui. Pode se assentar no nome de Jesus. Dá mais um pouquinho de retorno aqui, irmão, por favor. Querido, abra a sua Bíblia, no primeiro livro, o livro de Gênesis, no capítulo 6. Esse vai ser o texto base que nós vamos utilizar nesta noite. Gênesis no capítulo 6, no versículo 5. Durante a palavra nós vamos discorrer um pouco sobre o versículo 6, 7, talvez também o 8, se der tempo. Amém? Aleluia. Eu não sei, queridos, a palavra que você veio buscar da parte de Deus nesta noite. Talvez aquilo que eu vou falar não é aquilo que você quer ouvir, mas eu aprendi com o profeta Isaías que os pensamentos do Senhor não são como os meus pensamentos, nem os caminhos do Senhor não são como os meus caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. Por isso, aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração, porque Deus vai falar com você nessa noite. Amém, queridos? Queridos, eu tenho aprendido algo. Nesses últimos dias, o Espírito Santo tem ministrado algumas coisas no meu coração. E eu tenho aprendido que o Espírito Santo não pode fazer nada na sua vida através de mim, se primeiro Ele não fizer em mim. E eu quero falar algo para você, daquilo que Ele tem realizado na minha vida nesses últimos dias. O tema da palavra nesta noite é geração que cumpre o seu propósito. Diga para quem está do seu lado, você faz parte... Mas fala com voz de profeta, você faz parte de uma geração que entende o seu propósito e cumpre. Geração que cumpre o seu propósito. Querido, presta atenção em mim, não deixa o cansaço. Eu sei que vários irmãos, a maioria de nós trabalhamos o dia todo, nós estamos cansados. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ficar atento, talvez você vai perder tempo em estar aqui. Então não perca tempo, fique atento àquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Querido, nesses últimos 30 anos,
eu tive o privilégio, como alguns irmãos que estão na casa do Senhor, de estar na casa dele. Durante 3 décadas, eu tenho tido o privilégio de sentar numa poltrona como você está sentado aí. Tem 30 anos de idade, eu tenho 30 anos de idade, e durante todo esse período, eu estive na casa de Deus. Amém, queridos? O que eu quero dizer para você, é o que eu vou falar aqui agora, inicialmente, é fruto não do que a palavra diz, é fruto de observação, daquilo que eu tenho observado enquanto homem de Deus, e aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. Nesses últimos 10 anos, pastor Salmo, eu acredito que a igreja, ela cresceu aceleradamente. Eu não vou falar de mundo, eu vou falar de país, eu vou falar da nossa nação, pastor Elias, vou falar do Brasil. A nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus no nosso país, ela produziu 100 por 1, ela se multiplicou. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Nós sabemos no livro de Mateus capítulo 14, houve a primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Então nós entendemos que esse Deus é o Deus da multiplicação. Nós entendemos que a igreja ela tem evoluído, que ela tem se acelerado. Se nós sairmos daqui no horário normal, num domingo, às 8 horas, às 8h30, às 20 horas e 30 minutos, e passarmos na frente de várias igrejas da nossa cidade, nós perceberemos que os templos estão cheios, nós perceberemos que as igrejas estão lotadas. Nós vamos observar que não há só a nossa igreja, a Catedral da Família, mas várias outras igrejas, outras placas, outras denominações também se encontram lotadas. E isso é bom. Isso significa que as tarefas que foram incumbidas à igreja do Senhor têm sido cumpridas por nós. Nós temos percebido também que a igreja tem se tornado uma igreja influente. A igreja tem se tornado uma igreja que não mais fica na retaguarda, mas é uma igreja que tem voz ativa. A igreja, ela hoje exerce influência sobre as autoridades. A igreja hoje, ela exerce influência sobre os 3 poderes do país. Nós temos crentes sentados nas maiores cadeiras deste país e desta nação. Então a nossa igreja não é mais a igreja que era há 30 anos atrás, ela é uma igreja que tem marchado, que tem ido para frente, que tem avançado e que tem crescido. Você pode dizer amém por isso, querido? Esta é a igreja do Senhor. Nós temos percebido também, queridos, que a igreja do Senhor Jesus, não só tem se multiplicado, mas também ela tem conseguido invadir canais de televisão que talvez homens de Deus há 50 anos atrás, pastor Eliezer, nunca sonharam que um dia a igreja poderia alcançar. Nós temos conseguido estar presente em vários canais de televisão de toda a nossa nação. Nós temos conseguido estar presente nos maiores meios de comunicação desta nação. Nós estamos nos rádios, nós estamos no outdoor, nós estamos em todos os canais de TV. Isso significa que a igreja do Senhor Jesus tem marchado para frente e tem conseguido conquistar um espaço que outrora não tinha conquistado. Tudo isso é muito bom, querido. Tudo isso é uma bênção. Tudo isso mostra que nós temos avançado, que nós temos entendido o que está escrito na palavra segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, querido. Significa que nós temos cumprido essa tarefa. Significa que eu, enquanto homem de Deus, você, enquanto homem de Deus, mulher de Deus, tem compreendido o ide do Senhor, e a igreja tem marchado. A igreja tem ido para frente. Você pode dizer aleluia? Queridos, feche os seus olhos, por gentileza, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu sei que nesta noite o Senhor está neste lugar. Eu sei que esta é a tua casa. Eu sei que o Senhor está dentro de mim. E eu sei que esta palavra não foi produzida por mim, essa palavra, ela foi produzida pelo Senhor. Por isso, Pai, só permita que na mesma intensidade que o Senhor ministrou ao meu coração, eu possa conduzir o coração dos meus irmãos.
Que o Senhor possa operar em cada coração que está aqui, ó Pai. Eu lhe rogo em nome de Jesus, que cumpra-se o propósito do Senhor nessa noite. Tu és um Deus de propósitos, Tu és um Deus de propósitos, e eu creio que o Senhor está neste lugar. Por isso opere, Deus, de forma extraordinária. Faça aquilo que eu não posso fazer. Entre aonde eu não posso entrar. Cumpra aquilo que eu não posso cumprir. Realize aquilo que eu não posso realizar. Em nome de Jesus. Querido, presta atenção em mim. Se você parar para observar, a igreja do Senhor Jesus tem marchado. As cruzadas, Eliezer, eu falo para você porque você é um homem que sempre acompanhou as cruzadas. Outrora era feita há 40, 30 anos atrás, com 20 mil, 10 mil pessoas, 30 mil pessoas. Nós temos visto cruzadas no nosso país, na nossa nação, reunindo 1 milhão de pessoas. Isso significa que a igreja tem avançado. Diga amém. Querido, presta atenção em mim. Tudo isso, Deus viu que era bom. Nós entendemos que isso é bom. Só que eu queria mostrar um lado que talvez você, irmão, não tenha conseguido ver. Um lado que eu, durante muitos anos da minha vida, também não consegui ver, mas que o Espírito Santo quer nos mostrar nessa noite. Que o Espírito Santo quer trazer clareza nesta noite, à luz da palavra sobre a sua vida e sobre a minha vida. Queridos, se nós abrirmos os nossos jornais, amanhã pela manhã, nós vamos encontrar reportagens dizendo que a cada dia que se passa, o índice de assassinato em nossa cidade tem aumentado. Se nós abrirmos o jornal lá do Rio de Janeiro, se nós abrirmos um jornal lá de São Paulo, de qualquer capital do nosso país, nós vamos entender que o índice de homicídios em nossa nação tem se prosperado e se alavancado de uma forma como nunca antes aconteceu. Se nós olharmos nas esquinas da nossa cidade, nós vamos começar a perceber que o índice de jovens entre 9 e 14 anos que estão perdidos no submundo das drogas tem se prosperado. Se nós observarmos dentro da nossa própria família, nós vamos começar a perceber que dentro de cada família aqui presente, muito difícil é não existir uma pessoa que está tomada pelo submundo das drogas. Querido, se nós passarmos depois das 12 horas ou da meia-noite, em uma esquina escura, você vai perceber que a cada dia que se passa, homens e mulheres têm se aumentado a quantidade daqueles que têm se vendido, daqueles que têm vendido o seu corpo por troca de dinheiro. Se nós olharmos tudo aquilo que nos cerca, se nós olharmos o que tem acontecido com a nossa sociedade, nós vamos começar a compreender que tem acontecido coisas, que tem acontecido situações que têm nos deixado sem entender. Muitos de nós temos justificado que é o fim dos tempos. Muitos de nós temos olhado para Mateus 24 e falado é o cumprimento da palavra. Mas eu pergunto para você, o que é igreja? Eu pergunto para você, qual é o propósito da igreja? Quando Cristo, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, há uma revelação do fundamento da igreja, através da vida de Pedro e através do fundamento chamado Jesus Cristo. Quando Jesus revelou que ele era o fundamento, ele deixou um propósito específico para nós como igreja cumprirmos. E eu pergunto para você, o que é igreja? Como eu vou saber cumprir o meu propósito, se muitas vezes nós não estamos conseguindo entender o que é a igreja? Nós não estamos conseguindo compreender qual é o nosso papel. Querido, eu pergunto muitas vezes para alguns amigos, e aí o que é a igreja? A igreja é um lugar de reunião. Igreja é um local onde a gente se reúne para adorar a Deus. Igreja é um lugar onde nós podemos dizer que é a Assembleia dos Santos. Nós podemos compreender a igreja como vários sinônimos, mas eu quero dizer para você que no original, eclésia significa tirados para fora, significa tirados para fora, não infiltrados dentro, não infiltrados dentro da casa do Senhor, significa tirados para fora. Querido, o que eu aprendo com isso? Que quando você, meu caro irmão, sai da sua casa e senta nessa cadeira, como há 30 anos eu tenho sentado nessa cadeira,
Quando você recebe uma palavra de cura, é para que você simplesmente seja curado? Não. Você recebe uma palavra de cura para que você possa manifestar cura lá fora. Você recebe uma palavra de amor para que você possa amar a nossa sociedade. Você recebe uma palavra de libertação para que você possa libertar essa sociedade. Você recebe uma palavra de prosperidade para que você possa prosperar essa sociedade. Tudo que você recebe dentro da casa do Senhor é para manifestar fora. Por isso que no original eclésia significa tirados para fora. Significa que eu tenho que ser igreja, não dentro da igreja, mas fora da igreja. O propósito da igreja não é ser igreja dentro da igreja, mas é ser igreja fora da igreja. Quando você traz a luz sobre a luz, diferença nenhuma há. O propósito do Senhor, quando Ele nos chamou para que nós fôssemos a igreja dEle, é que nós fôssemos luz no meio das trevas, não é que você brilhasse no meio da luz, querido. Por isso nós temos que entender que quando eu sou igreja, dentro da igreja, diferença nenhuma eu faço. Tirados para fora, não tomados dentro de si mesmo, querido. Essa é a proposta de Deus. Primeiro ponto que eu quero discorrer com os amados irmãos: se nós temos como igreja avançado, se a nossa igreja tem multiplicado, se a nossa igreja, quando eu falo igreja, eu não digo catedral da família, eu falo igreja na terra, eu falo a noiva de Cristo, querido. Se a nossa igreja tem crescido, se ela tem rompido, se ela tem se tornado influente, eu pergunto para você, meu querido irmão, por que esta palavra, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Você consegue perceber uma similaridade entre a sociedade de Noé e a sociedade que você e eu vivemos hoje? Você consegue perceber algo parecido entre o amor do homem que tinha acabado naquela época, e a maldade do homem que tinha se multiplicado naquela época, e a maldade do homem que tem se multiplicado hoje? Se naquele tempo Deus condenou aquela geração, decidiu dar cabo naquela geração, porque aquela geração não exercia a influência de Deus no povo lá fora, o que você e eu acha que Deus está pensando de nós? Receber Deus dentro da casa do Senhor é algo muito nobre, querido. Eu louvo a Deus por você estar aqui nessa noite, mas eu vim aqui para ensinar você aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. Ser luz dentro da luz, nada resolve-se, querido. Ser igreja dentro da igreja não muda nada. Deus te chamou para ser igreja lá fora, querido. Ser igreja onde? Lá fora. Você que é estudante, ser igreja na faculdade. Você que é médico, ser igreja no hospital. Você que é administrador, ser igreja na empresa. Você deve ser igreja no seu ambiente. Não adianta eu cobrar do pastor Salmo. Nós aprendemos errado, é uma cultura ignorante. Nós aprendemos que a responsabilidade da igreja, e quem é a igreja é o presidente da igreja. Nós acreditamos que o corpo que forma a diretoria da igreja é a igreja. Nós entendemos que a responsabilidade de levar a cura é do pastor. Nós entendemos que a responsabilidade de levar a libertação é do pastor. Nós entendemos que a responsabilidade de levar mantimento é do pastor. Que os socorros vão vindo ao pastor. Mas o pastor não é a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Pedro, sobre esta pedra, sobre esse fundamento, sobre Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Significa que o Eduardo é a igreja, o Eliezer é a igreja, cada um de nós somos a igreja do Senhor, aonde nós estivermos. Tudo muda quando eu começo a entender que a responsabilidade da igreja é minha. Eu sou a igreja de Cristo. Aonde eu estiver, eu vou cumprir o meu propósito. O propósito da igreja é que ela seja igreja aonde você estiver. Querido, em nome de Jesus,
A partir de hoje, querido, seja igreja do Senhor. O Senhor não te chamou para ficar sentado nesse banco. O Senhor não te chamou para você namorar este banco, para você casar com esse banco. O Senhor te chamou para você ser igreja. Quando você receber alimento dentro da casa de Deus, receba alimento e conduza esse alimento ao mundo, querido. Quantos dos nossos vizinhos estão desesperados por uma palavra de fé, por uma palavra de esperança, e nós não temos a audácia, a autoridade, a ousadia de falar que Jesus lhe ama? Quantas vezes nós passamos no sinal, nós vemos aquelas pessoas que nós chamamos de trombadinhas, olhamos para o volante como se nós estivéssemos concentrados em alguma coisa muito importante, e o vidro fechado mostra quem nós somos em Deus. Qual o papel da igreja? Qual que é o propósito da igreja, querido? Querido, aprenda algo. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, querido. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está soprando no seu coração. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para quem está do seu lado, nem para quem não veio à casa do Senhor. Essa palavra é para você. A geração do tempo de Noé falhou. Nós entendemos que o livro de Gênesis, ele se reparte, ele tem duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11, aonde Deus se manifesta como o Deus da criação, aonde ele cria todas as coisas e cria também o homem. A segunda parte vai do capítulo 12 ao capítulo 50, aonde se manifesta o Deus geracional. Querido, você sabe o que é Deus geracional? É o Deus dos hebreus, que manifesta através da primeira geração Abraão, depois da segunda Isaac, da terceira Jacó. É um Deus de continuidade de geração. Esse é o Deus geracional. E no capítulo 50 nós temos ali o findar do livro de Gênesis com a história de José. Eu quero dizer para você uma coisa: esse Deus geracional é um Deus que levanta geração com propósito. Não existe nada que Deus faça que não tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Quando Deus levanta uma geração, essa geração nasce com propósito. Quando o povo de Israel começou a clamar: eu quero um rei, nós queremos um rei, nós queremos um representante. Deus olha lá, vê um rapaz chamado Saul, olha para ele e levanta ele como rei. Quando Saul recebe o reinado, ele recebe um propósito. Saul, você vai governar esse povo segundo o meu propósito. Você não vai governar esse povo segundo o seu propósito, mas segundo o meu propósito. Saul começa muito bem, até entender que pode governar o povo segundo o seu coração. Quando isso acontece, Deus entende que aquela geração falhou no seu propósito. Jonatas era a continuidade da geração de Saul, mas Jonatas não recebeu o reinado porque aquela geração falhou. Deus trava aquela geração e levanta uma outra geração. O Deus de continuidade de Abraão, Isaac e Jacó levanta uma outra geração, que é a geração de Davi, porque aquela geração falhou. Querido, eu tenho uma palavra para você que é uma palavra dura. Não pense você que é uma palavra positiva, mas é uma palavra de ordem da parte de Deus. Nós temos falhado no nosso propósito. Meu irmão, mas eu estou aqui numa vigília, 00:11, doido para receber uma palavra de poder, para motivar, para me acordar amanhã voando em Deus, e você diz para mim que eu estou falhando no meu propósito. Querido, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu quero abençoar a sua vida, querido, mas você tem que entender que nós estamos falhando no cumprimento do meu propósito. A igreja nunca teve agendas tão cheias. Nós nunca tivemos tantos compromissos, nós nunca realizamos tantas obras, mas uma coisa eu quero te dizer, querido: cumprimento de agenda, realização de obras, não significa cumprimento de propósito. Cada um cumpre o propósito pelo qual foi criado. O fato de você estar trabalhando, estar correndo, estar realizando, não significa que você está cumprindo o seu propósito. Há pessoas que são extremamente ativas, só que não entenderam ainda que estão correndo para o lado contrário da chegada.
Querido, você pode estar a 120 por hora, e o seu adversário a 50 por hora. Se você estiver indo do lado contrário, a linha de chegada, ele chegará a 50 por hora antes de você. O que nós temos que entender como igreja, é que nós fomos criados para cumprir propósito, não para cumprir tarefa. Aleluia. Dá para dar um glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Querido, abra sua Bíblia rapidinho em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu quero provar para você nessa noite que Deus é um Deus, que tudo que Ele cria com um propósito específico. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Está escrito o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, observe essa palavra, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Querido, o que é que aconteceu no jardim do Éden? Deus criou um homem e deu domínio sobre a terra, sobre os frutos da terra, sobre os animais e sobre os répteis que rastejam. O homem se depara com uma árvore, que é um fruto da terra. O homem se depara com uma serpente, que é um animal que Deus mandou ele dominar sobre ela. Quando você descumpre o seu propósito, quando você está vivendo fora do seu propósito, você fica vulnerável a pecar, você fica vulnerável a cair. Isso aconteceu com Adão, queridos. Adão estava fora do seu propósito, porque Deus disse: dominai sobre a terra, dominai sobre os frutos da terra, dominai sobre os animais. E quando ele se depara com a primeira circunstância, ao invés dele dominar, ele foi dominado. É isso que tem acontecido muitas vezes comigo e com você. Deus determina um caminho, Deus determina a posição que nós temos que tomar, e nós tomamos a posição que nós achamos ser a melhor posição. Querido, aprenda com o Senhor nessa noite. Deus não te trouxe aqui para ouvir as minhas palavras, Deus te trouxe aqui para ouvir a sua palavra. A palavra do Senhor está te orientando para que você aprenda a viver segundo o propósito da criação dele para você. Aleluia, queridos. Algo eu tenho aprendido em Deus. Eu e vocês, nós só vamos funcionar, querido, quando nós estivermos vivendo o propósito de Deus. Evangelista, eu estou na vontade de Deus. Vontade de Deus não é propósito, centro da vontade de Deus é propósito. Viver na vontade de Deus não significa que você está no propósito, querido. Há crentes que estão há 50 anos dormindo na casa de Deus. Há 50 anos estão na casa de Deus e não produzem nada. Pessoas que vivem na vontade, mas não vivem no centro da vontade de Deus. E Deus quer nos conduzir a estar no centro da sua vontade, não apenas na sua vontade. Você entende isso, irmão? Essa é a proposta de Deus para nós. Essa é a orientação de Deus para nós. Eu aprendo algo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, não precisa abrir. Só se você quiser, o apóstolo Paulo faz uma explanação que para mim é uma das mais magníficas, aonde ele compara o corpo de Cristo com o corpo humano. Ele faz uma analogia, aonde ele fala o seguinte: todos os membros foram criados por um propósito. Cada membro tem que funcionar segundo o propósito. Se um membro desse não funcionar, o corpo não funciona. E se o menor desses membros falhar, o corpo está deficiente, querido. Queridos, olha para mim aqui. Dá uma olhada aqui no meu sapato. Isso é um pé que está dentro desse sapato. Eu queria dizer para você, pé, que não adianta você querer ser boca. Você não vai funcionar. Não adianta, pé, você querer falar. Você não vai funcionar segundo o propósito de Deus. Você pode até se esforçar,
você pode até correr muito, você pode até ser arrojadinho, mas você não vai funcionar da maneira que Deus te criou para funcionar. Ouvidos, não adianta querer ser olhos. Deus não te chamou para ser olhos, Deus te chamou para ser ouvidos. Faça a sua parte e ouça, porque você é importante no corpo de Cristo, como os olhos são importantes. Não adianta, perna, você querer ser mão. Por mais que a mão pegue, por mais que a mão sinta, você é que sustenta o corpo, perna. Então não fica olhando para o outro membro, achando que ele é mais importante, porque Deus te chamou para funcionar aonde você está. Isso não acontece só no corpo de Cristo, por isso que Paulo faz uma analogia com o corpo humano. Lá no seu trabalho, querido, muitas vezes você queria estar numa posição que Deus não te colocou. Sabe o que acontece? Você usa as suas forças e depois quebra a cara, depois se desvia dos caminhos do Senhor, porque Deus não te chamou para estar lá. Cada um cumpra o propósito pelo qual foi chamado. Se você foi chamado para falar, boca fale. Se você foi chamado para ver, olhos vê. Se você foi chamado ouvidos para ouvir, ouve, mas cumpra o seu propósito. Sabe qual que é o problema de muitas igrejas? Eu queria falar para os pastores que estão me ouvindo na internet, na autoridade do nome de Jesus. Tem muito pastor morrendo de infarto. Sabe por quê? Está querendo ser o membro que Deus não chamou para ser. Querido, Deus não chamou você para falar, não fale. Deus não chamou você para pisar, não pise. Cumpra apenas o seu propósito. Entenda uma coisa, que o Espírito que opera opera em todos, e é o Espírito Santo que vai cumprir a obra total. Quando nós entendermos isso, nós vamos começar a entender porque irmãos dentro da casa do Senhor começam obras e tem que ser empurrados. Sabe por quê? Está funcionando no lugar errado. Querido, não adianta você querer aparecer e querer funcionar no lugar errado. Você tem que funcionar aonde Deus te chamou para funcionar. Você tem que funcionar onde Ele te chamou. Se você é um obreiro que fica na portaria, faça isso com excelência, Deus vai te retribuir. Sabe por quê? Se o obreiro da portaria falhar, o corpo fica deficiente. Não é só quando o pastor presidente falta que o corpo fica deficiente. É quando o vigiante de carro, quem está vigiando, cuidando do nosso patrimônio, falta, o nosso corpo fica deficiente. Em Cristo todos nós somos iguais, irmãos. Gênesis capítulo 1, não precisa abrir, versículo 12. A terra, pois, produziu relva, e as ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava conforme a sua espécie. Queridos, deixa eu falar algo de Deus para você. Produza semente segundo a sua espécie. Imagine você, pastor Darley, está passando próximo à mangueira, chegando ali na sua casa, um pé de mangueira, e você passa do lado da mangueira e a mangueira está lá, e você pergunta, mangueira, tem algum problema? E ela diz para você, pastor, eu estou produzindo manga. Você passa do lado de uma bananeira, e a bananeira está, você pergunta, bananeira, algum problema? Eu estou produzindo banana. Querido, todas as vezes que você tenta produzir fruto segundo outra semente, você vai se esforçar e não vai conseguir produzir. Quando você começar a produzir fruto segundo a sua semente, você que é laranjeira,
vai começar a produzir laranja naturalmente, tranquilamente. Não vai precisar suar, querido. Não vai precisar se esforçar tanto, porque as coisas vão romper no espírito naturalmente. Porque você, laranjeira, foi chamado para produzir laranja. Você, bananeira, foi chamado para produzir banana. Você, mangueira, foi chamado para produzir manga. Não inventa não, irmão. Para de inventar na casa de Deus. Para de querer aparecer. Deus te chamou para produzir segundo a sua semente. Pode dar um glória a Deus, queridos? É algo muito triste quando nós olhamos pessoas que se esforçam tanto, que chegam a suar. Eu aprendo que as 3 medidas de fermento, Pai, Filho e Espírito Santo, me ensina que a coisa vai levedando, e eu vou estar dormindo, e a coisa vai operando. Querido, organismo vivo de Deus não é organismo empresarial. Lá fora quem dá o crescimento é o homem, aqui quem dá o crescimento é Cristo. É Ele que faz crescer, é Ele que faz multiplicar. Quando os apóstolos sentou do lado, ainda eram discípulos. Lá em Mateus capítulo 14, quando ele ensina sobre a primeira multiplicação, eles não entendem nada. E o Senhor mostra para eles que quem faz multiplicar, quem faz acontecer, quem faz realizar é o Senhor. Quando nós entendemos isso, a aflição começa a fugir de nós, a tristeza começa a sair de nós, porque nós entendemos que quando nós temos um grão, um único grão de mostarda na nossa mão, nós podemos fazer e acontecer em Deus. Nós vivemos numa sociedade hoje que suar é sinônimo de trabalhador esforçado. E eu aprendo que quando o sacerdote entrava na presença do Senhor para sacrificar, ele usava uma roupa de linho. Muitas pessoas não sabem disso. Mas ali dentro, suor não era permitido ser exposto, mas as lágrimas eram permitidas. Você sabe por quê, querido? Porque quando o homem falhou segundo o seu propósito, Deus o amaldiçoou e disse: do suor do seu rosto comerás. E todas as vezes que na presença de Deus nós deixamos com que a nossa carne tome conta, o nosso esforço tome conta, e nós deixamos de crer nele, significa que nós estamos lembrando a Deus que quando nós erramos lá atrás, Ele nos amaldiçoou e disse: do suor do teu rosto comerás. E o que o Espírito Santo quer nos ensinar não é sermos crentes folgados, crentes que ficam em casa até meio-dia, crentes que não fazem a sua parte, mas o que Ele quer nos ensinar é que nós venhamos a depender mais dEle, querido. Nesses dias nós temos recebido coisas de Deus na casa do Senhor, mas entenda uma coisa, entre o relacionamento do noivo e da noiva, quando está publicamente sendo exposto, nós temos simplesmente parte revelada da sua intimidade. Um casal se revela dentro do quarto, meu querido. Então se você quer Deus, vai para o quarto, busca no secreto que Deus vai te revelar a você. Deus quer nos ensinar, querido, Deus quer nos orientar, Deus quer nos conduzir, Deus quer fazer com que coisas se rompam em nossas vidas, Deus quer nos levar a lugares altos, só que Deus quer que você produza segundo a sua palavra, Deus quer que você produza segundo aquilo que Ele manifestou inicialmente, quando você foi criado. Não adianta, querido, você pode fugir do propósito pelo qual você foi criado, um dia esse propósito vai te alcançar, um dia esse propósito vai alcançar você, e se ele não te alcançar, significa, querido, que a sua vida não rompeu em Deus. É dado por Deus. Aleluia, igreja. Quem dá crescimento é Deus, queridos. Paulo compara corpo de Cristo com corpo humano,
para que você entenda que essa produção se dá também no seu trabalho. Querido, Deus não quer o filho dele morrendo de infarto. Tem crente que não entende, fica me dá, quase morre do coração e não entende porque Deus ainda não liberou. Querido, busca viver o seu propósito, que você vai ver que ao invés de você correr atrás das bênçãos, as bênçãos virão atrás de você. Quando você estiver cumprindo o seu propósito, sempre lembre dessa palavra: o fruto vai nascer naturalmente. Diga amém. Aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Querido, nós entendemos que parte da nossa geração tem falhado no cumprimento do seu propósito, porque nós entendemos que as igrejas têm que se encher, mas as pessoas que são as igrejas têm que se encher na mesma velocidade. Nós precisamos nos encher internamente, como as igrejas têm se enchido externamente. Quando isso acontecer, nós vamos produzir aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Ele tem para nós como propósito. Nós vamos produzir na sociedade. E quando isso acontecer, aquele que está roubando não rouba mais, aquele que está matando não mata mais, aquele que está fazendo mal não fará mais, aquele que está conduzindo o povo à morte não conduzirá mais, porque nós estaremos influenciando a nossa sociedade em nome de Jesus. Não espere, querido pastor, fazer a obra. A pastora Cássia pregou no domingo que nós temos que ser agentes de transformação. Seja agente de transformação, querida, onde você estiver. Quando eu comecei a entender essa palavra, quando eu disse para os irmãos que vidros fechados manifestava quem nós éramos, querido, isso é uma pequena atitude. Eu estou falando para você, não é o que alguém falou para mim, eu estou falando para você o que eu vivi durante muitos anos da minha vida, onde eu olhava para essas pessoas menos favorecidas, e olhava elas como ladrão, olhava para elas como pessoas que só queriam me fazer mal, porque eu não queria mesmo era ajudá-las, eu não queria mesmo é ser Deus na vida delas, eu não queria mesmo é manifestar o amor de Deus na vida delas, e quando isso acontece, eu não cumpro o meu propósito como igreja. Deus nos chamou para sermos igreja lá fora. Deus te chamou para você manifestar a glória dele também aqui dentro. Esses dias, eu não vou dizer quem, porque eu não quero a glória, mas eu socorri um irmão e pedi perdão para esse irmão, porque eu falei: irmão, eu já sei do seu problema tem mais de um ano, e eu sempre me neguei a ajudá-lo, porque eu achei que cada um deveria resolver os seus problemas. E muitas vezes você está sentado do lado de um irmão que está passando uma luta tremenda, e você muitas vezes acha que Deus tem que descer do céu para ajudá-lo. Queridos, se nós formos igreja, também dentro da igreja, nós vamos suprir as pessoas que estão passando dificuldade do nosso lado. Nós não acharemos que essa responsabilidade é do pastor, essa responsabilidade é do conselho, essa responsabilidade é do manancial, essa responsabilidade é de outro, e nunca nossa. Deus está chamando você para ser igreja dentro da igreja. Deus está chamando você para ser igreja fora da igreja. Deus está chamando você para produzir segunda semente. Deus está chamando você para gerar fruto naturalmente. Deus está chamando você para cumprir o seu propósito. Mesmo que essa geração falhe, que essa geração não consiga cumprir o seu propósito, que essa geração entenda que tarefa é propósito, que essa geração faça muito aos olhos dos homens e pouco aos olhos de Deus, você precisa, como Noé, no meio daquela geração que se perdeu, você precisa achar graça. Deus precisa achar graça em você,
Você precisa se voltar para Deus, querido, porque Deus precisa achar graça em você. Deus precisa achar graça em mim. Deus tem que olhar para mim e ver esperança para a terra. Deus tem que olhar para mim e ver esperança para o meu bairro. Deus tem que olhar para mim e ver esperança para a minha empresa. Deus tem que olhar para você e ver esperança para a sua vizinhança. Deus tem que olhar para você e ver esperança para a sua família. Deus tem que olhar para você e ver esperança para as pessoas que você conhece. Deus não tem que olhar para a Catedral da Família e ver esperança para o setor marista. Deus tem que olhar para mim. Deus não tem que olhar para o Jardim América e ver esperança na igreja que está ali, lotada no Jardim América. Deus tem que olhar para um crente de fé naquele lugar e ver esperança para aquele bairro. Deus não tem que olhar para a nossa cidade de Goiânia olhando igrejas específicas para trazer esperança para essa cidade. Deus tem que olhar para homens de fé. Deus tem que olhar para homens de coragem e trazer esperança para a nossa cidade. Querido, quando Deus trouxe esperança ao coração de Sadraque, Mesaque e Abidnego, querido, não era uma grande multidão. Quando eles foram jogados na fornalha, quando eles foram jogados, talvez para você era final de linha, eles tinham claro dentro deles, eles tinham decidido morrer pelo Senhor. Deus viu naqueles homens o que na maioria das vezes não tem visto em nós. Deus viu coragem, Deus viu determinação, Deus viu que eles estavam dispostos a morrer pela causa de Cristo. Então Deus olhou do céu. Querido, aquela não era a fornalha de Daniel. Aquela não era a fornalha de Daniel, aquela era a fornalha dos leões, querido. Quem estava ali numa fria não era eles, quem estava numa fria eram os leões. Sabe por quê? Quando você acha que esta guerra que você está vivendo, que é uma grande guerra, quando você acha que ela está perdida e deposita ela na presença de Deus, você sabe o que acontece, querido? A guerra não diminui, é você que cresce. E tudo começa a mudar quando você cresce em Deus, quando você encontra a sua identidade em Deus, quando você encontra o seu propósito em Deus. A luta que você tinha, que você achava antes que era imbatível, você começa a destroná-la, você começa a derrotá-la, você começa a atropelá-la, porque você entende quem você é em Deus, e você sabe que Ele é o Senhor de todas as coisas, você sabe que Ele é o Senhor da terra, você sabe que Ele é o Senhor dos céus, e você sabe que Ele pode fazer aquilo que você não pode. Então tudo começa a ir bem. Eu fico imaginando, todas as vezes que eu vou para Brasília, nesses últimos dias eu tenho olhado num certo local para um cerrado muito grande e tenho imaginado Noé. Eu tenho imaginado um homem de 600 e poucos anos construindo, pastor Salmo, uma grande arca. E eu fico olhando aquele homem trabalhando, e o Eduardo indo para Brasília e voltando para Goiânia. E eu falando, esse cara é louco, esse cara é maluco. Quem que constrói uma arca no meio de um cerrado? Não existe meio de transporte para levar isso para o oceano. E eu começo a tentar entender a sociedade daquela época e não consigo, e começo a ver que eu talvez faria o mesmo. Eu falaria, meu amigo, você está maluco, tem alguma coisa de errada com você. Você está construindo uma arca no meio do nada, cara. O que está acontecendo com você? Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. As pessoas não vão entender o propósito de Deus para a sua vida. As pessoas muitas vezes não vão compreender o que Deus está falando com você. As pessoas não precisam compreender. Você precisa compreender. Você precisa entender para viver o propósito de Deus. Nós temos que ser uma geração como Noé. Noé não fazia parte de uma geração que morreu. Só que Noé e sua família foram remanescentes. Você sabe o que significa remanescentes? São aquelas pessoas que permaneceram.
Noé foi um remanescente junto com sua família, ele permaneceu, aquela geração toda morreu, mas Deus viu esperança em Noé, Deus viu esperança na sua família. A Bíblia diz que o primeiro homem que andava com Deus era Enoque, Deus o tomou para si. O segundo homem que andava com Deus era Noé. Querido, Noé andava com Deus. Você sabe o que é andar com Deus? É eu estar com um homem do meu lado, o pastor Salmo está do meu lado, eu estava sentado, a gente estava conversando, significa que nós estávamos falando, andar, quando a gente anda junto, a gente conversa. Quando a gente anda junto, a gente compartilha intimidade. Quando a gente anda junto, a gente fala de coisas que normalmente aqueles que não andam junto não têm acesso. Quando a gente anda junto, querido, significa que nós estamos de lado, nós estamos juntinho. E Noé andava com Deus, Noé andava com Ele, querido. Muitas vezes nós não temos acesso à presença dEle, porque nós temos andado com tantas pessoas, mas nós não temos andado com Ele. Querido, importa que você ande com Ele, importa que você ande com Ele. Meu querido, você pode deixar de andar com quem você quiser. Talvez as pessoas mais importantes da sua vida, as pessoas que você considera que são as mais importantes, são pessoas que nunca contribuíram em nada para que você cumpra o seu propósito. Eu quero andar com Deus, querido. Nesses dias eu quero andar com Deus, eu quero me gastar na presença dEle, eu quero andar com Ele. E Deus não te trouxe aqui nessa noite para te matar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar vida, querido. Deus te trouxe aqui nessa noite para gerar esperança em você. Você sabe o que é esperança, querido? É a expectativa da espera. E Deus não trouxe você aqui para te gerar só esperança. Deus te trouxe aqui também para gerar fé em você. Fé não é esperança, fé é a certeza da espera, querido. Eu não sei o que você tem esperado em Deus nesses dias, mas esteja vivendo o seu propósito e vai acontecer. A coisa vai acontecer. Aquilo que não está rompendo vai romper. Aquilo que não está acontecendo vai acontecer. Deus vai realizar aquilo que você não pode. Deus vai construir aquilo que você não pode construir. Deus vai curar aquele que você não pode curar. Se você está enfermo, Deus vai te curar. Se você está desempregado, Deus vai te empregar. Mas entenda, cumpra o seu propósito. Diga aleluia. Queridos, quando a gente começa a entender que vivendo o propósito pelo qual Ele nos criou, pelo qual Ele nos comprou na cruz para viver, quando a gente começa a entender isso, tudo muda. Aquilo que tinha sentido para nós passa a não ter mais sentido. E eu quero dizer para muitas pessoas, eu tenho convivido com muitas pessoas, os últimos 3 meses da minha vida eu tenho recebido tanta vitória, eu não quero aparecer. Mas eu não estou falando, tenho falado coisas, eu tenho recebido tanta vitória que eu tenho falado, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou te agradando, não, Jesus, que é tanta vitória, tanta vitória. E eu vou falar para você que nos últimos 3 meses eu decidi viver a vida que Ele quiser que eu viva. E tudo mudou. Trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. Querido, eu comecei a trabalhar 6 horas por dia, 7 horas, 8 horas por dia, que é o horário de um trabalhador normal, e a produção aumentou, porque eu comecei a entender o meu propósito. O que vai fazer você chegar, não é seu belo físico avantajado, não é o seu esforço, querido. Se esforça, porque o reino dos céus é conquistado por esforço, não a terra. Mas se esforça, faz a sua parte. As coisas vão acontecer. Eu tenho me preocupado, porque nesses dias, nós temos visto a divulgação de 2 evangelhos, e eu louvo a Deus, não porque estou na frente do meu pastor, porque essa igreja prega o 2º evangelho. O primeiro evangelho é o evangelho, mas é o evangelho que nos ensina a viver na terra.
É o Evangelho que nos ensina e nos conduz a ter habilidade para conquistar na terra, para fazer a diferença na terra. E o segundo Evangelho é o Evangelho que está escrito em Mateus. Jesus pregava o Evangelho do reino. O Evangelho do reino. Há 3 passagens no Evangelho de Mateus que Jesus fala que eu vim para pregar o Evangelho do reino de sinagoga em sinagoga, a curar todos os enfermos e a libertar aqueles que estão endemoniados. Esse era o propósito de Jesus na terra, do seu ministério. O Evangelho do reino é o Evangelho que nos prepara para viver no céu. É o Evangelho que eu recebo a manutenção, eu recebo a revelação, eu recebo a palavra, mas entendendo o seguinte: tudo vai ser maravilhoso na terra, mas eu estou sendo preparado para viver no céu. Eu não sou morador dessa terra, eu estou aqui provisoriamente, eu vou reinar com Ele no céu. E o que Deus está querendo falar para você, querido, é que quando o seu coração sair da terra, Ele vai te dar ela. Porque lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Ele criou todas as coisas, Ele deu a terra para o Filho dos homens. Você é dono desta terra, essa terra é propriedade sua. Mas quando o seu coração não estiver mais tão fortemente preso nela, Ele vai lhe dar ela. Quem quer a terra aqui, levanta a mão. Pode levantar, querido. Eu sei que todos nós queremos viver do melhor da terra. Isaías 1,19, o profeta diz: se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. É palavra de Deus para nós, queridos. Se quiseres e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. Deus não quer ver o filho dele passando dificuldade na terra. Fui moço, fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Se você é justo, querido, tenha certeza, Ele está com você. Ele vai te abençoar, Ele vai realizar o desejo do seu coração, mas não prenda o seu coração naquilo que a traça e aquilo que a terra tem como melhor. Último lugar, ainda em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 9, abra por favor, querido, tão fácil, Gênesis capítulo 9, só a parte B desse versículo. Eu queria dizer para você, que quando você começar a viver o propósito, pelo qual Ele te chamou para viver, é isso que vai acontecer com você. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ponto. A Bíblia não diz que o pastor abençoou a Noé. A Bíblia não diz que o bispo abençoou a Noé. A Bíblia não diz que o apóstolo. A Bíblia diz que o mestre, a Bíblia não diz que os profetas, que os evangelistas abençoaram a Noé e sua família. A Bíblia diz que Deus abençoou a Noé. Querido, talvez você não esteja entendendo, mas Deus te trouxe aqui para compreender o seu propósito, para você acordar para aquilo que Ele te chamou para cumprir na sociedade. Nem todos nós fomos chamados para cumprir os 5 ministérios que fundamentam a igreja de Jesus Cristo na terra. Nem todos nós fomos chamados para manifestar os 9 dons na casa do Senhor. Mas todos nós fomos chamados segundo um propósito. E você deve cumpri-lo aonde você está. Você deve cumpri-lo aonde você estiver. Cumpra dentro da sua casa, junto à sua família. Cumpra dentro da sociedade que você faz parte. Cumpra na sua empresa. Cumpra na sua faculdade. Cumpra onde você estiver plantado. Porque aonde Deus te plantou, Deus tem propósito a cumprir. E quando Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, Deus não te trouxe aqui para te massacrar, para te pisar. Deus te trouxe aqui para te abençoar, como abençoar Noé. Então levanta a sua mão, querido, e agradeça a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Cumpra o seu propósito. Você que tem prosperado,
Entenda que Deus tem te prosperado para você ser o mantenedor da casa dele. Cumpra o seu propósito. Você que tem recebido palavra de conhecimento, entenda que Deus te chamou para estar na seara, na frente. Cumpra o seu propósito. Você que possui dom de socorros, entenda que Deus te chamou para socorrer, que Deus te chamou para cuidar daqueles que ninguém cuida. Quando tive fome, me deram de comer. Cumpra o seu propósito. A sua família não precisa ir para uma igreja para aceitar Jesus. A sua família precisa ver Jesus em você para aceitá-la. Cumpra o seu propósito. Faça a sua parte, igreja. Faça a sua parte. Conto uma única experiência. E termino. Meu pai é um policial civil. Eu cresci vendo meu pai pular muro com uma pistola na mão. Eu cresci vendo meu pai dar tiro nas pessoas. Eu cresci vendo meu pai brigando com viatura cheia de polícia, vendo essas coisas. Eu cresci vendo meu pai na capa de jornal. Eu cresci vendo meu pai sendo expulso da corporação por 3 vezes. Eu achava que meu pai tinha que receber uma palavra de um profeta poderoso na terra, para que ele viesse aos caminhos de Jesus. Com os anos eu fui amadurecendo em Deus, eu fui compreendendo algumas coisas que eu não compreendia. Eu comecei a entender que quando a palavra nos orienta a ser a sua testemunha, me ensinava que eu deveria ser Jesus aonde eu estivesse, que as pessoas deveriam ver em mim o que viam em Jesus. E eu tomei uma decisão que eu queria mostrar Deus de alguma forma para o meu pai. Meu pai não tinha muito recurso, tinha sido expulso da corporação, trabalhava no Cerrado de Tocantins e mandava um salário mínimo todo mês para mim aqui em Goiânia. Eu morava só. E eu me lembro que teve uma época, irmãos, que eu não tinha o que comer em casa. Tinha que pagar aluguel, tinha que estudar uma série de coisas. A Cida que está ali lembra uma parte dessa história. Eu me lembro que eu falava com meu pai no telefone, meu pai perguntava: filho, está tudo bom? E eu falava: pai, está muito bom porque Deus é bom. Chorando do lado de cá sem ele perceber. Eu me lembro uma vez que eu estava na Vila Redenção, muitos de nós conhecemos onde é a Vila Redenção. Eu morava de favor num lugar que tinha entulho, uma casa de uma tia, onde tinha entulho, tinha muito rato, muita barata, era muito sujo, era um lugar que eu olhava e eu chorava e falava: Deus. Eu me lembro que eu estava na porta um dia angustiado, eu estava triste, eu estava abatido. E eu fui falar com meu pai, eu liguei para meu pai, e meu pai perguntou: filho, como é que está? Eu falei: isso está bom, graças a Deus. Eu comecei a entender que a única forma de atraí-lo para Cristo não era falando de Cristo, não era sendo um crente chato, um crente tolo, um crente sem sabedoria. Comecei a entender que se ele visse Deus em mim, se ele visse alguma coisa diferente, ele ia querer o Deus que eu tenho. E se passaram os anos, queridos, eu não tinha nada para falar que Deus tinha me dado algo, por isso venha para Ele. Eu não tinha nem essa condição de fazer. Eu me lembro que um dia meu pai me ligou e falou: filho, como é que é esse negócio de Deus? Toda a minha família é evangélica, meu pai e minha mãe não. Toda a minha família servindo a Deus, meu pai, a minha mãe não. Eu falei: Deus, pai, é aquele que tem me guardado. E comecei a conversar com ele, uma conversa muito franca e simples, sem complicar muito, nada de teologia. Estou falando de coisa assim, de mostrar o que Deus estava realizando na minha vida, o cuidado de Deus. Poucos dias depois, eu recebi uma ligação falando que meu pai tinha aceitado Jesus na Igreja Batista de Tocantins, querido. Estava servindo ao Senhor naquele lugar. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Aplauda ao Senhor, pode aplaudir.
Meu pai hoje é o melhor amigo do pastor. É um amigo de pescaria, pastor Salmo, do pastor da igreja batista de Tocantins, Paraíso de Tocantins. Meu pai vivia jogado, dava tiro nas pessoas, não era em uma, nem em duas, nem em três, porque bebia tanto, droga também, que ele ficava jogado com um revólver na mão, tinha que chamar a polícia para levar, dava tiro nos cavalos, todo passava na rua, ele perdia o controle. Durante 45 anos, meu pai bebeu, mexeu com droga e teve uma vida destruída. Eu não tive infância, mas Jesus resgatou ele, não foi porque eu falei de Jesus para ele. Primeiro, porque as misericórdias dele é as causas de não sermos consumidos. Segundo, querido, aprenda a cumprir o seu propósito aonde Deus te plantou. Não usa de ignorância. Para de usar faca, usa amor. Não use espada, use carinho. Ame mais. Brigue menos. Porque Deus quer te usar onde você está. A sua família não vai vir para Jesus da forma que nós estamos, com o testemunho que nós temos. Eu tenho nesses dias me preocupado, sabe como? Eu tenho me preocupado em como meu filho, como a minha esposa tem me visto como homem de Deus. Sabe por quê? Deus não vai fazer nada em você através de mim, se primeiro não fizer dentro da minha casa, se não fizer primeiro em mim. Cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Eu sei que você sabe qual é o seu propósito. Eu sei que você já conhece ele há muitos anos. Cumpra o seu propósito. Nem sempre o melhor lugar para estar é o lugar de honra, querido. Às vezes vale a pena viver na desonra para louvor da glória dele, para cumprir o propósito pelo qual ele nos chamou. Nem sempre fazer aquilo que nós achamos que é certo significa fazer aquilo que ele acha que é certo. Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos alinhar o nosso pensamento com os pensamentos de Deus, nós precisamos, antes de falar, ouvir a Deus, nós precisamos ter mais relacionamento com Ele, nós precisamos gastar mais tempo na presença do Senhor. Querido, ao invés de gastar tempo buscando conhecimento, como diz a palavra do Senhor, quando Ele plantou a árvore do conhecimento, esse conhecimento não era conhecimento do bem, era conhecimento do bem e do mal. Essa geração tem se perdido. A cada dia que se passa, o conhecimento tem sido uma coisa deliberada, de cada vez mais fácil. Nós temos tido tanta informação, mas tanta informação. Há pastores que têm pregado mais livros do que a palavra de Deus. Há homens de Deus que têm estudado tanto livros e têm esquecido dos princípios da palavra. Nós precisamos recuperar as nossas origens em Deus. Nós precisamos sermos atraídos pela palavra de Deus. Nós precisamos, querido, nos voltar para o começo. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Você ainda está aí? Aleluia. Queridos, nem sempre buscar conhecimento significa buscar conhecimento do bem. O homem morreu por causa do conhecimento. Não cometa esse mesmo erro. Deus não está te chamando para você ser uma enciclopédia. Deus está te chamando para você ser uma vida no altar dEle, para você ser testemunho dEle, para você não falar, mas para você fazer. Se nós, como igreja do Senhor, como eclésia, como tirados para fora, se nós falarmos menos e fizermos mais através do nosso testemunho, nós iremos influenciar muito mais essa sociedade, querido irmão. Ontem eu recebi uma mensagem que me deixou muito satisfeito. De um ímpio lá do Rio de Janeiro me mandou uma mensagem, por tantas coisas que têm acontecido. Ele mandou uma mensagem e falou para mim: eu preciso conhecer o Deus
que você serve. Ontem era 7 da noite, aquilo, minha esposa está viajando, e eu tentei falar com ela, não consegui, eu precisava dividir aquilo com alguém, porque eu falei, alguém viu Deus em mim, alguém viu Deus em mim. Querido, é isso que falta em nós. As pessoas não precisam ver você com uma Bíblia do tamanho dessa, as pessoas não precisam ver você pregando, batendo de porta em porta, as pessoas precisam ver a glória de Deus andando na rua, a glória de Deus dentro do supermercado, a glória de Deus, querido, entrando no banheiro, a glória de Deus no McDonald's, a glória de Deus no restaurante, a glória de Deus na empresa, a glória de Deus na reunião da família, a glória de Deus andando, lá vai a glória de Deus, olha lá outra glória de Deus, olha lá outra glória de Deus, glória de Deus, aleluia. Conduza a arca, querido, conduza a arca, seja um agente de transformação. Feche os seus olhos. Queridos, feche os seus olhos e fale com Deus agora. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu falei, Jesus, essa não é uma palavra para ministrar na vigília. E o Espírito Santo falou no meu coração, as pessoas que vão estar ali precisam ouvir esta palavra, por isso que você vai pregar essa palavra. Eu falei, Jesus, mas eu quero pegar aquela outra palavra, aquela palavra de poder motivacional, aquela palavra, Senhor, que vai fazer todo mundo sair gritando, Senhor. E Jesus falou, mas tem homens de Deus que precisam voltar ao seu propósito. Tem homens que precisam recuperar suas origens. Homens que estão perdidos nessa sociedade, trabalhando de um lado para o outro, fazendo coisas que Deus não mandou fazer, realizando feitos que Deus não mandou realizar, cumprindo tarefas que Deus não mandou cumprir. Quando isso acontece, não há produtividade. João capítulo 15, versículo 1 diz, eu sou a videira verdadeira. Uma videira verdadeira é uma videira que dá fruto segundo a sua espécie, querido. Seja uma videira verdadeira, produza segundo o propósito pelo qual você foi comprado na cruz. Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Espírito Santo, eu sei que eu posso contar com você, sempre. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está produzindo aquilo que o Senhor queria em alguns corações aqui. Por isso, Deus, não permita que ninguém que entrou aqui desamparado saia desamparado. Não permita que ninguém que entrou aqui machucado saia machucado. Não permita que ninguém que entrou aqui sem solução dos seus grandes problemas saia daqui sem solução. Não permita que aquele que entrou aqui doente saia doente, Pai. Eu declaro a cura do Senhor sobre os doentes. Não permita que ninguém que entrou aqui desempregado saia desempregado. Ah, Senhor, eu vejo um exército de homens de valor na minha frente. Homens que às vezes não prosperam porque não entendem nem vivem o seu propósito. Deus, nos ensina a gastar tempo na Tua presença, para não sermos confundidos pela terra, para não sermos iludidos pelo Senhor da terra, mas que venhamos a nos preocupar com aquele que cuida tão bem de nós, que é o Senhor. Pai, gera sobre o interior de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança que está neste lugar, uma glória tão poderosa, Deus. Uma glória tão poderosa que quando eles saírem daqui,
Amanhã, logo pela manhã, as pessoas vão perguntar: o que aconteceu com você? Você está diferente, o seu rosto está brilhando, o seu sorriso está diferente. E as pessoas vão perguntar: você estava desempregado, por que você está sorrindo? Porque eu entendi o propósito. Você está doente, você está quase morrendo, por que você está sorrindo? É porque eu entendi o propósito da minha criação. Você nem casa própria tem, que motivo você tem para sorrir? Eu entendi o propósito. Na casa do meu Deus, as ruas são de ouro. As pessoas vão ver a glória de Deus em nós. Nós vamos transformar essa sociedade em nome de Jesus. Nós não precisaremos mais gritar que nós somos de Deus, porque eles verão Deus em nossas atitudes. Os meus funcionários não precisarão mais descobrir Deus em mim através de outra pessoa, porque eu vou ser um agente de transformação. Queridos, a palavra diz: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Você lembra, querido, quando você veio para Jesus, você gostava de andar juntinho com Ele. Você não gostava de andar juntinho com gente importante, você gostava de andar juntinho com Jesus. Quando você veio para Jesus, mesmo quando faltava comida, você dava glória. Quando você veio para Jesus, você entendeu o seu propósito, estava deslanchando na casa do Senhor, na presença do Senhor. Você entendia que você era a eclésia de Deus, você estava cumprindo o seu chamado, você estava cumprindo o seu papel na sociedade, e tudo ia bem. Igreja, sabe por quê? A arca de Noé não afundou. A Bíblia diz que 40 dias e 40 noites choveu. A Bíblia diz que 150 dias houve água sobre a terra. Aquela arca só não afundou porque ela estava totalmente na mão do condutor celestial, Jesus, o Nazareno. Se aquela arca tivesse sendo dirigida, controlada por Noé, aquela arca ela teria com toda certeza afundado, querido. É isso que está acontecendo com a sua vida e com a minha muitas vezes. Nós temos conduzido a nossa arca, querido. Nesta noite, em nome de Jesus, Deus está te convocando a deixar a sua arca livremente andar de um lado para o outro nas águas do Espírito Santo. Irmão, você que pensou o que vai ser de mim amanhã, eu tenho muitos compromissos amanhã. Deixa a arca nas mãos do condutor celestial. Obrigado, Espírito Santo. Tem uma palavra para alguns homens aqui. Você que está aflito, o Espírito Santo produziu no meu coração a te dizer que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Oh, Espírito Santo, querido, pode ir tomando posse. Tem milagre de Deus sendo derramado sobre a sua vida, querido. Eu não vou te motivar a buscar Deus nessa noite. Vai tomando posse aí, querido. Vai tomando posse aí. Vai tomando posse aí. Vai tomando posse daquilo que você veio buscar na casa do Senhor nesta noite. Você está diante da maior autoridade desta terra, querido. Você não está diante daquele que dirige a democracia. Você não está diante do governo papal. Você não está diante de uma autocracia miserável. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aqui, se houver sinceridade de coração, vai haver produção de milagres na sua vida.
Aleluia. Aleluia. Há quanto tempo, querido, você não chora na presença dele? Volta ao primeiro amor, irmão. Deus está te chamando para voltar ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor, querido. Volta ao começo de tudo. Sabe o que é voltar ao começo de tudo, querido? É voltar como criança. É voltar no início da gestação, quando você foi gerado. É o começo de tudo. Eu sei que você já fez muitas bobagens na sua vida, mas volta ao começo de tudo. Deus vai consertar tudo que você fez de errado, querido. Vai começar tudo novo nesta noite. Vai começar tudo novo nessa madrugada. O Espírito Santo vai produzir coisas novas na sua vida. Volta ao primeiro amor. Busca Deus nessa noite. Chora na presença dEle. Busca o Espírito Santo. Busca a glória dEle. Caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Adore a Deus, igreja, adore a Deus. Daí, da onde você está, você é livre para adorar a Deus. Você é livre para bendizer o nome dele, querido. Deixa o sono roubar a sua bênção. Senhor, se gaste na presença de Deus nessa noite. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro. Querido, fica de pé no nome de Jesus. Adore ao Senhor em pé. Adore ao Senhor. Você que está com sono, levanta. No nome de Jesus eu te peço, irmão. Eu te peço em nome de Jesus, levanta. Você que pode, levanta. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Querido, aprenda um princípio. Mateus capítulo 2 conta que alguns magos viram a estrela do Messias. E a Bíblia diz que eles vão até o Oriente. E quando eles entram na casa do Senhor, aonde é a casa do Senhor? A igreja. Eles não entram para pedir. Você quer ser abençoado? Deixa eu te ensinar. Aprenda a entrar na casa do Senhor para adorá-lo. Aprenda a entrar na casa do Senhor para adorá-lo. Depois que eles adoraram ao Senhor, eles ofertaram o que tinham de melhor: ouro, incenso e mirra. Eu não vou continuar porque aqui tem uma palavra revelada e eu não vou continuar, eu não vou falar sobre isso. Mas aprenda algo. Adore a Deus quando você entrar na casa de Deus. E ao invés de pedir, eu aprendo isso com meus irmãos. Muitos de nós falamos mal dos judeus. Esse povo não reconheceu a Cristo. Quantos de nós não reconhecemos também fora da casa do Senhor? Esse povo é um povo que ignorou a glória de Deus através de Jesus. Mas eu nunca vi um judeu entrar na casa do Senhor se não for para lhe entregar algo. Um judeu não entra na casa do Senhor para lhe pedir algo. Um judeu entra na casa do Senhor para lhe entregar algo. Querido, quando nós como igreja, como eclésia do Senhor, aprendermos esse princípio, virão sobre ti e te alcançarão toda sorte de bênção. Bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída, bendito será o teu cesto, bendito será a tua amassadeira, bendito ao entrares, ao saíres, a mão de Deus estará em ti.
Deus quer te dar. Mas nós temos que aprender que na Bíblia tudo acontece por princípio. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu não queria que você, por legalismo, viesse aqui na frente. Eu não estou preocupado se vai vir 1 ou 2 ou 3. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Querido, eu sei que eu tenho vivido Deus nesses últimos meses. Eu tenho tentado entender Deus e viver Ele. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui para falar o que eu penso, mas nessa noite, no ambiente profético, as palavras não são palavras, elas são sentenças. Eu vou abençoar a sua vida. Há pessoas que Deus chamou para cumprir propósitos grandes e que têm fugido desses propósitos. E não é só dentro da casa de Deus, sabe por quê? Quando Deus levanta um empresário poderoso, crente, servo do Deus Altíssimo, a obra de Deus deslancha, porque Ele é o mantenedor da obra. Deus não chamou todo mundo para pregar, não, querido. Deus não chamou todo mundo para estar na portaria. Deus não chamou todo mundo para ser diácono. Deus não chamou todo mundo para ser evangelista. Produza segundo o seu propósito. Mas todos nós temos um propósito. Lembra de Adão? Propósito. Não precisa me responder, mas há quanto tempo você não chora no quarto? Eu tenho chegado mais cedo no meu trabalho, e quando eu entro no meu quarto, eu já estou começando a chorar, porque eu falo, Deus, não tem lugar que eu tenha sentido Deus tão forte nesses dias como no meu quarto. E eu entro escondidinho, porque eu sei que se meu filho me ver, ele vai querer que eu fique com ele aquela hora, e eu quero Deus. Eu quero estar com Ele. Eu não quero, querido, estar com pessoas importantes. Eu quero estar com o Pai. Quando isso acontece, as coisas começam a acontecer. Eu tenho tantas coisas grandes que eu podia te contar para te impressionar aqui, querido. Mas eu não estou aqui para fazer isso. Eu não estou a fim de te impressionar. Eu não estou com esse propósito. Vamos voltar ao princípio. Quando Ele te chamou, quando você vivia o primeiro amor, você não olhava para as coisas que aconteciam dentro da igreja e não falava, Deus não está nessa igreja. Sabe por quê? Deus pode não estar em qualquer pessoa aqui dentro, mas Ele está em mim. Deus pode não estar em mim, mas Ele está em você. A nossa igreja, ela é alimentada individualmente. Isso faz com que eu não fique olhando quem está errando, quem está pecando, quem está caindo, quem está falhando dentro da casa do Senhor. Eu quero Ele. Querido, eu queria te convidar. Você que quer muito funcionar, lembra dessa palavra. Você vai correr muito, se cansar muito e não vai funcionar enquanto você não estiver cumprindo o seu propósito. Pode correr, querido. Pode sair na frente. Eu te dou a liberdade de sair na frente correndo. Eu te garanto que se estiver fora do propósito, vai cansar, mas não vai chegar. Eu queria te convidar para estar aqui na frente, você que quer, você que ainda não entendeu o seu propósito, para você entender, para Deus te revelar. E você que entendeu, mas você não está conseguindo viver, eu quero te abençoar, para que você possa vivê-lo. Terceiro ponto. Você que está muito amargurado, abatido, chateado com Deus, por coisas que têm acontecido ou por coisas que não têm acontecido, eu também queria te chamar aqui, porque eu sinto isso no meu coração.
Feche os seus olhos. Vamos cantar essa música mais uma vez? Cadê o pastor Eliezer? Pastor, vamos cantar essa música mais uma vez? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E você que sentir no coração, vem aqui na frente. Você que sentir no coração, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quero ministrar a presença desse Deus na sua vida. Ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Oh glória, oh glória. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Querido, você que está aí atrás, levanta a sua mão. Como profeta do Senhor, você vai abençoar as pessoas que estão aqui na frente comigo. Nós temos que aprender a ser atrevidos em Deus. Nós perdemos oportunidades importantes em Deus. Deus fala com a gente não permite que Ele cumpra o seu propósito em nós. Mas amém. Não vou insistir para você estar aqui. Aleluia. Querido, coloque a sua mão, você que está aqui na frente, na posição de receber. Vou convidar o pastor Sal, o pastor Roberto, me ajudar aqui nessa ministração. Pai, quero declarar publicamente que a tua igreja não vai falhar. Quero declarar que esta geração não está totalmente perdida. Há remanescentes do Senhor nesta igreja. Há homens que ouviram a sua voz e entenderam o teu propósito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, cada homem, cada mulher que está aqui na frente, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite com o teu Espírito, Pai. Que o Senhor visite com a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, dê discernimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alinhe os seus pensamentos com os pensamentos dos seus irmãos, para que eles possam cumprir o seu chamado, para que eles possam cumprir o teu propósito. Satanás, eu quero declarar, em nome de Jesus, que essa geração não vai se perder. Eu quero declarar que o Espírito Santo vai trazer discernimento sobre esta geração, que esta geração vai entender o seu propósito e irá cumpri-lo. Pai, eu quero declarar que todas essas pessoas que estão aqui na frente, que publicamente deram voto de fé à sua palavra,
Fa de que manogestai. Essas pessoas que não têm funcionado no seu propósito vão funcionar sem dor a partir de hoje. Pai, no ambiente profético, as tuas palavras viram sentenças, e eu quero, como profeta, Deus, declarar em nome de Jesus que cada uma dessas pessoas vão funcionar a partir de hoje, Senhor, no seu propósito. Essas pessoas vão cumprir o seu chamado, essas pessoas vão realizar a tua obra, sejam lá fora, sejam aqui dentro. Essas pessoas serão igreja do Senhor, serão eclésia do Senhor, elas serão, ó Deus, serão portadoras da glória do Senhor, elas vão conduzir a tua arca, meu Senhor, a sociedade vai ver. Pai, eu quero declarar sobre a igreja que cada um dos meus irmãos que saíram da sua casa e vieram a esse lugar, eu quero declarar homens feridos nesse lugar, que o Senhor está entrando na sua vida hoje, está te curando. Mulheres feridas nesse lugar, Deus está entrando na sua vida hoje e te curando. Quero declarar em nome de Jesus que cada um que está aqui vai funcionar no seu propósito. Cada um, cada membro, do menor membro ao maior membro, vai funcionar. O corpo só vai funcionar se cada um funcionar. Por isso Deus libera uma unção do céu sobre esse lugar, uma unção que faça cada membro funcionar, uma unção, ó Deus, que conduza cada um de nós a funcionar segundo o propósito de Deus. Senhor, Espírito da Castoe, Ralá, Passoria, Espírito Santo, Senhor, eu estou ouvindo a sua voz, meu irmão. Olha para mim, você que está aqui na frente. O Espírito Santo me falou que tem pessoas aqui perguntando: como é que eu vou entender o meu propósito? E o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Eu vou orar agora para Deus renovar o seu entendimento, querido. Você vai entender o seu propósito. Você não vai mais ficar improdutivo na presença do Senhor. João capítulo 15, versículo 1 em diante fala: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim der fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Deus te chamou para ser produtivo nele. Feche os seus olhos. Senhor, eu declaro que cada um dos meus irmãos vão receber agora a renovação da mente, a renovação do entendimento, para que nós possamos entender a boa, não só ela, mas a agradável, não só ela, mas a perfeita vontade do Senhor. Eu declaro, meu Deus, um tempo de avivamento pessoal na igreja Catedral da Família. Eu declaro em nome de Jesus um tempo em que Deus vai visitar homens e mulheres de fé nessa igreja para cumprimento de propósitos. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de avivamento pessoal. Espírito Santo, eu te glorifico, eu te exalto por esse culto. Primeiro porque eu fiz o meu melhor para cumprir o teu propósito. Espírito Santo, eu sei que mesmo não conseguindo fazer o melhor, eu sei que o Senhor fez o melhor. E que quem convence o homem é o Espírito, não sou eu. Por isso, Pai, produz o que eu não consigo produzir no coração de irmãos que estão aqui, irmãs. Senhor, Jesus, produz o que eu não consigo nesta noite. Penetra onde eu não consigo entrar. Fale aonde eu não consigo falar. Sonde aonde eu não consigo sondar. Manifeste o que eu não posso manifestar. Produza o que eu não posso produzir.
Deus, nós estamos cansados de cumprir tarefas, nós queremos, ó Deus, nos gastar na presença do Senhor, cumprindo o nosso propósito. Por isso, Deus, mostra-nos nossos propósitos para que nós possamos produzir. Necessita ser mudado, Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Querido, você que tem cansado na presença de Deus, porque você está funcionando fora do propósito, irmão. Mas se estiver cansado, pode vir. Ele vai aliviar você. Ele vai renovar o seu entendimento, para você voltar funcionando no seu propósito. Sabe para quê? Para dar fruto naturalmente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Oh, aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.